Galera do esporte, Clóvis e o pessoal todo aí da WTV e todos aqueles que acompanham as nossas transmissões aqui, o Vitão, a Ariadne, um beijo para vocês. Hoje, dia 11 de abril, final da Supercopa do Brasil, um jogaço, tivemos agora pela manhã, um jogaço, né? Eu tô gravando para amanhã, segunda-feira. Hoje um jogo sensacional, um jogo de muitas alternâncias. O Palmeiras iniciou um jogo muito bom, fazendo 1-0 com o Rafael Veiga. O Rafael Veiga, que jogou muito, fez 2 gols, fez um golaço de cara. Depois o empate do Flamengo também, de um golaço, uma jogada infeliz ali, penso eu que uma carga em cima do Luan. E o Luan acabou entregando a bola ali, né? E a oportunidade apareceu para o Flamengo e o Gabigol acabou guardando. E depois o Arrascaeta acabou virando o jogo, né? Com também um outro golaço, ele se livrou da marcação do Marcos Rocha, que não deu um combate, penso eu, efetivo nele, e marcou um golaço. Depois o Rony sofreu lá uma carga, né? Foi puxado pela camiseta e pênalti para o Palmeiras. Rafael Veiga bateu muito bem e empatou o jogo. O jogo em si foi muito bom, né? Os dois goleiros atuando de uma forma excelente. O Everton, muito bom goleiro, vive um momento espetacular. O Diego Alves, que também jogou muito bem, os 90 minutos foi um bom jogo. O Palmeiras com 15 finalizações, o Flamengo também que acabou perdendo gols, o Palmeiras perdendo gols. As alterações em que acabou acontecendo foram pontuais, né? Eu dizendo aqui pelo lado do Palmeiras, a substituição no meio campo, na virada dos primeiro para o segundo tempo, fez com que o Palmeiras tivesse um domínio do meio campo e assim conseguiu equilibrar as ações do jogo. Estava 2-1 para o Flamengo, depois o Palmeiras conseguiu empatar, né? O Danilo entrando muito bem. O Wesley estava muito bem no jogo, mas ele já tinha um cartão amarelo. Me parecia que ele estava um pouco nervoso. Ele estava jogando bem, mas parece que ele estava um pouco nervoso. E aí eu acho que foi inteligente da parte do Abel Ferreira essa substituição, assim como também do Felipe Melo, do Zé Rafael e tudo mais, né? A entrada depois ali a substituição em que aconteceu, saindo o Rony, né? E entrando o Scarpa, e o Scarpa bom, batedor de pênalti e tudo mais. Quer dizer, então acho que o jogo em si foi muito bom. Agora, eu estava vendo a entrevista do Abel Ferreira, e o Abel Ferreira falou a respeito das 3 equipes que entram em campo, né? E de fato entram 3 equipes, né? Ele deixou no ar ali 3 equipes, eu achei interessante o que ele disse. Então, 2 equipes jogando futebol, que apresentaram um ótimo futebol de alto nível, altíssimo nível, foi um jogo espetacular, e a equipe de arbitragem. E aí é onde entra o problema. Leandro Pedro Voaden, desculpa, olha, muitos vão achar que é choro de perdedor, não é isso. Perdeu nos pênaltis, o jogo foi muito bom, enfim, acho que quanto a isso eu não tenho o que falar. A questão é que esse cidadão que foi eleito o melhor árbitro do Brasil no último Campeonato Brasileiro, que aí é opinião, né? Aí é difícil, né? Gosto tem para todo mundo, né? Mas penso eu, péssimo árbitro. E péssimo em atitudes em que no início do jogo ele acabou desequilibrando com faltas que foram muito párias, né? Muito parecidas, e ele deu cartão amarelo para o jogador do Palmeiras e não deu para o Flamengo. Ele tem que ter o mesmo peso e a mesma medida. Então os jogadores do Flamengo não receberam cartões que deveriam ter sido aplicados. A outra questão depois expulsou o técnico do Palmeiras, expulsou o auxiliar técnico depois, né? Quer dizer, esse Voaden, ele apitou 37 jogos do Palmeiras, em que o Palmeiras perdeu 16 desses 37. Isso são números, os números mostram.
e ganhou 10, né? Então, esse cidadão, que na minha opinião, e aqui não é nada pessoal, eu estou falando da competência enquanto árbitro, péssimo árbitro, incompetente, fez uma arbitragem extremamente tendenciosa. Eu não vou ser aqui, não vou ser leviano ao ponto de dizer que ele estava com a camisa do Flamengo por baixo, mas ele foi péssimo. E aí eu não diria nem que ele foi, que talvez não tenha sido nem uma questão de preferência. Acho que foi incompetência mesmo, né? O problema é que essa incompetência ele insiste em ter em jogos do Palmeiras. Ele já errou em jogos do Palmeiras contra o Atlético, jogo do Palmeiras contra o São Paulo. Isso vem de muito tempo. 37 jogos apitando o jogo do Palmeiras, e desses 37 o Palmeiras perdeu 16. É muita coisa. É muita coisa. Então eu diria que merece uma representação, sim, por parte da diretoria do Palmeiras. O Flamengo não tem nada a ver com isso. O jogo foi liso, tranquilo, foi um bom jogo, excelente jogo de futebol, altíssimo nível. Agora, arbitragem péssima. Penso eu que, mais uma vez, o Abel Ferreira foi muito bem em dizer: 3 equipes entraram, 2 jogaram muito bem e uma foi péssima. Concordo em gênero, número e grau com Abel Ferreira. Péssimo jogo apitado por ele, né? O jogo em si, o jogo de futebol foi muito bom, mas a arbitragem foi péssima. Então, fica aqui, não é choro de perdedor não. Isso aqui eu estou consternado com essa situação, foi isso. Parabéns ao Flamengo, claro. Estou muito chateado pelo Palmeiras perder, mas o Palmeiras perdeu um jogo, mas foi tudo tranquilo. Infelizmente perdemos, né? Perdeu nos pênaltis, isso acontece. Gabriel Menino, Danilo, ali talvez um pouco de nervosismo, mas isso acontece, né? Isso efetivamente acontece. Então, aqui agora eu passo a bola para o Clóvis, e o Clóvis vai bater um papo com vocês e daqui a pouco a gente volta. Um abraço. Saudações, Beto, valeu aí passando a bola para mim agora. Saudações a todas e todos que estão nos acompanhando, saudações para o Vitão, saudações para a Ariadne. E temos aí o nosso A Hora do Esporte, edição de segunda-feira, falando um pouco o Beto falou muito bem aí da final da Supercopa, né, dos campeões do Brasil, Palmeiras e Flamengo, um jogão de bola, aliás, né, um jogo muito bom, também acompanhei, as duas equipes jogando em alto nível. Bom, como o Beto falou dessa final, Flamengo campeão nos pênaltis, um jogo extremamente equilibrado, demonstra o quanto essas duas equipes estão à frente, um pouco à frente das demais. Vamos ver. E o que coloca, digamos assim, a régua lá em cima para quem quer ter um bom êxito nessa temporada 2021. Mas, né, a gente sempre começa a semana falando, né, sempre com essa triste notícia que nós temos no Brasil: mais de 350 mil mortos por conta da Covid, uma irresponsabilidade de um governo genocida que faz declarações, que induz a população a não se cuidar, a não usar máscara, a não manter distanciamento social, não faz nenhuma política para que as pessoas possam cumprir o isolamento social, como um auxílio emergencial, taxar as grandes fortunas para que a gente possa ter dinheiro. Existe dinheiro, sim, para que as pessoas possam ter um auxílio emergencial, para que a gente possa fortalecer a agricultura familiar, baratear o preço dos alimentos, produção de equipamentos, produção de vacina, mas o governo Bolsonaro tem um projeto de morte, e que infelizmente precisou do STF colocar a CPI de investigação sobre a Covid, a conduta do governo, porque pela vontade do senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, isso não aconteceria.
Ele deu uma entrevista na Folha de São Paulo dizendo que não é o momento. Com 4 mil pessoas morrendo por dia, que esse número tende a aumentar, ele acha que não é o momento. Isso demonstra o quanto as nossas vidas valem para estes senadores do Centrão, que a gente Centrão, mas é uma direita, e o que os coloca como cúmplices do governo Jair Bolsonaro. E depois agora vazou aquele áudio do Cajuru, o Bolsonaro tentando intervir no Senado, que é uma coisa absurda. Então, esse é o Brasil, esse é o esporte brasileiro. Nós vemos aí muitos cartolas que vão lá, tiram foto, fazem média com Jair Bolsonaro. E, portanto, a gente tem que ter essa clareza de que os cartolas também não estão preocupados com a nossa, com as nossas vidas também. Bom, mas falando aí do futebol, nós tivemos nesse fim de semana a rodada do Campeonato Paulista. São Paulo venceu bem o São Caetano, o São Caetano, o último colocado, só tem 1 ponto no campeonato, conseguiu fazer 1 gol só, graças ao braço de jacaré do Volpi. O Volpi foi mal naquela bola, uma bola defensável, mas o arqueiro tricolor falhou no gol. Mas é uma equipe, a equipe do Crespo vem demonstrando aí o seu estilo de jogo, apresenta boas perspectivas. Hoje joga contra o Bragantino, Red Bull Bragantino no Morumbi. Acredito que esse já é um teste maior, porque o Bragantino é uma boa equipe, fez uma boa campanha a partir da segunda metade do Campeonato Brasileiro. Acredito que o Bragantino seja aí faça uma boa temporada. Então tem tudo para ser um bom jogo e testar aí a equipe do Crespo, os reforços chegando, o Éder que estreou bem, o Benítez que entrou, ainda tem a estreia do Miranda, os que não estão inscritos, que é o William e o Orihuela, que está se recuperando aí de uma lesão, mas aponta boas perspectivas. O Corinthians a melhor campanha, mas aquele jogo um pouco sofrível, venceu por 1-0 o Guarani, deixa um pouco a torcida corintiana preocupada. E agora, no Campeonato Paulista, nós vamos ter vários jogos durante essa semana por conta da paralisação, um jogo atrás do outro. Vamos ver o que isso pode impactar fisicamente nas equipes. Falando do Campeonato Paulista, nós vamos falar um pouco da Taça Libertadores da América. Então, sobre a Taça Libertadores da América, na última sexta-feira foram sorteados os grupos, os 8 grupos dessa fase. Ainda tem algumas definições para saber quais vão classificar nessa fase. O pessoal chama de pré-libertadores. Tem 2 clubes brasileiros disputando essa vaga. Uma é o Santos, que está praticamente garantido. Venceu o São Lourenço por 3-1 lá em Buenos Aires. Tudo indica que a equipe treinada pelo técnico argentino Ariel Holan, que foi técnico do Independiente da Argentina e estava na Universidade Católica do Chile, tenha tudo para classificar. Só se houver uma tragédia ou o Santos resolver não jogar. Do lado do Grêmio, o jogo era para ser lá em Quito, no Equador, por conta do surto de Covid que teve na equipe gaúcha. Nós tivemos o Renato que já estava diagnosticado, aí teve alguns jogadores que testaram positivo e as autoridades equatorianas não permitiram o jogo corretamente. O jogo foi para Asunción, no Paraguai, e o Grêmio perdeu por 2-1 de virada. O Grêmio vai ter que reverter esse placar, agora com o mando de jogo. Ainda não, ainda acho que não tem muita certeza por conta da Covid. E, aliás, a Libertadores, os clubes brasileiros também, a gente não vai saber se os jogos acontecerão aqui no Brasil, porque os casos de Covid, contaminação e tudo mais não tem permitido que aconteçam esses jogos. Mas nesta semana a gente já define os classificados para a fase de grupos. Mas já saiu o sorteio, falar um pouco então aí da fase de grupos. A gente vai colocar a imagem dos grupos os grupos aí, né? O grupo A, o Palmeiras, Defensa e Justiça, é o Palmeiras que vai jogar contra Defensa e Justiça
para a decisão da Recopa Sul-Americana, Universitário do Peru, aí Grêmio ou Del Valle. Pode ser que a gente tenha aí um confronto de brasileiros. O Grêmio que também está se reforçando e tem tudo para montar uma grande equipe. O grupo B, né, o Olímpia do Paraguai, Internacional, duas equipes tradicionais, o Olímpia Paraguai tricampeão da Libertadores, Deportivo Táchira da Venezuela e o Always Ready da Bolívia. Também é um grupo, acho que Internacional e Olímpia vão brigar aí são os que vão brigar pelas duas vagas deste grupo. Boca Juniors, Barcelona de Guayaquil, The Strongest da Bolívia e São Lourenço ou Santos. Então, se o Santos passar, tudo indica que seja o Santos, vai cair no grupo do Boca Juniors da Argentina, que não vem muito bem no Campeonato Argentino, tem perdido alguns jogos. Acredito que o Santos e Boca, talvez o Barcelona de Guayaquil possa surpreender, que tem feito algumas boas campanhas, já eliminou até inclusive o Santos em temporadas passadas no mata-mata da Libertadores. Então acho que os três aí vão brigar. Grupo D, River Plate, Independiente, Santa Fé da Colômbia, Fluminense, Bolívar ou Júnior Barranquilla. É um grupo para o Fluminense, um grupo difícil. O River Plate tem feito boas temporadas na Libertadores, é um time que se mantém. O Galhardo perde jogadores, mas o River consegue repor, e o Galhardo tem um amplo domínio sobre o elenco, sobre tudo que acontece lá no River Plate. Praticamente ele tem a chave do estádio Monumental de Núñez. O Independiente Santa Fé da Colômbia, que é uma equipe que sempre, as equipes colombianas sempre costumam complicar. Bolívar ou Júnior Barranquilla. Para o Fluminense tem a questão da viagem. O Bolívar jogar em La Paz, né, na altitude, mais de 3.000 metros, talvez é um grupo complicado para o Fluminense. O Fluminense, eu acredito que vai ter que brigar por uma segunda vaga. Eu acredito que o River Plate se garante nesse grupo. Grupo E, São Paulo, Racing, Sport Cristal do Peru e Rentistas do Uruguai. É um grupo, para o São Paulo, é um grupo até que bem melhor do que do ano passado, caiu num grupo bastante complicado. Acredito que São Paulo e Racing vão brigar pelas duas vagas. O Sport Cristal do Peru é uma equipe tradicional, já fez até final de Libertadores contra o Cruzeiro lá em 97, nos anos 60. E o Rentistas do Uruguai, que é uma equipe estreante no torneio, que não tem muita tradição em torneios internacionais, mas é um grupo acessível para o tricolor paulista. Grupo F, Nacional do Uruguai, Universidade Católica de Chile, Argentinos Júnior e Libertad ou Atlético Nacional da Colômbia. Então é um grupo também equilibrado. Nacional do Uruguai, tricampeão, equipe tradicional. Universidade Católica de Chile, que era a equipe treinada pelo Ariel Holan. Argentinos Júniors, também já foi campeão da Libertadores em 85. E o Libertad ou Atlético Nacional, que são equipes também tradicionais. O Atlético Nacional, bicampeão da Libertadores. Grupo G, Flamengo, LDU, Vélez Sarsfield da Argentina e União Calera do Chile. Esse grupo do Flamengo é um grupo um pouco complicado. Tem a LDU, jogar lá na altitude. A LDU também é uma boa equipe, classificou na última, conseguiu passar pela fase de grupos, que era o grupo da morte, junto com o River Plate, estava no grupo do São Paulo na temporada 2020. Tem o Vélez Sarsfield, que também é uma equipe bem treinada, que vem bem no campeonato argentino. Então é um grupo um pouquinho complicado para o Flamengo, mas pelo elenco que o Flamengo tem, acredito que o Flamengo passe também. E aí a briga é LDU e Vélez Sarsfield. Né? São acho que as três equipes que vão brigar pelas duas vagas. E o grupo H, Cerro Porteño do Paraguai, Atlético Mineiro, que perdeu ontem para o Cruzeiro. Todo mundo colocava o Atlético como favorito, perdeu para o Cruzeiro, que está se refazendo, está na maior crise da sua história. Tem o América de Cali da Colômbia, que é uma equipe tradicional, e o Deportivo La Guaira da Venezuela. Então é um grupo também que eu acho que o Atlético consiga passar, apesar aí de que vai ter que fazer muitas viagens, ir para a Colômbia, para a Venezuela. Essa parte logística também pode ser que atrapalhe um pouco o Atlético, mas claro que a equipe do Cuca precisa demonstrar bom futebol. Então da Libertadores é isso. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar durante a temporada 2021. Falando em campeonato continental, nós temos essa semana também
os jogos da volta da UEFA Champions League. Nós temos aí na terça-feira bons jogos, grandes jogos. A partir de amanhã nós temos os jogos da volta. Amanhã então nós temos Chelsea e Porto. Chelsea praticamente com a vaga garantida, ganhou por 2-0 do Porto. Acredito que o Chelsea passe pela equipe portuguesa. Então aí nós temos Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, que esse confronto, o PSG arrancou um excelente resultado lá de Munique, um jogo debaixo da neve, uma boa atuação do Mbappé, o Neymar dando boas assistências. O Bayern de Munique vai ter que jogar muita bola para reverter o resultado, uma vez que o jogo foi 3-2 pelo critério do gol fora de casa. O Bayern de Munique vai ter que vencer por 2-0 ou vencer ali por 4-3, 5-4. Então o PSG bem próximo ali da vaga. Eu acreditava que o Bayern era o favorito pelo futebol que é bem apresentado, mas a gente sabe que o futebol se resolve lá dentro de campo. O que a gente faz é dar palpites. E na quarta-feira nós temos Borussia Dortmund e Manchester City. O jogo será aí às 4 horas da tarde. O Borussia Dortmund vai ter que reverter um resultado bastante complicado, mas tá equilibrado ali, né? 2-1, 1-0 dá pro Borussia Dortmund. Mas acredito que o Manchester City, a equipe do Guardiola, passa. E Liverpool e Real Madrid. O Real Madrid abriu uma boa vantagem, 3-1, uma boa atuação do Vinícius Júnior, com 2 gols, sendo bem decisivo. Toni Kroos jogando muita bola. O Liverpool tem uma missão difícil. O Liverpool não vem apresentando um bom futebol. O Real Madrid, acredito que é o favorito para vaga para as semifinais. Então, da UEFA Champions League é isso. E nós encerramos o nosso vídeo, que se estendeu um pouco por conta de muitos assuntos que nós temos aí represados durante essa semana. Mas fiquem bem, cuidem-se e até a próxima. Voltando para finalizar o nosso programa Hora do Esporte. Muito bem, nessa quarta-feira, o Palmeiras tem um próximo compromisso, né, com a Recopa Sul-Americana, que acabou de sair agora de uma disputa, né, com o Flamengo, um jogaço de bola que aconteceu no domingo. E agora tem a Recopa Sul-Americana, né, contra o Defensa e Justiça. Havia ganhado já, o Palmeiras ganhou 2-1, né? Então ele joga por um empate nesse próximo jogo e certamente provavelmente vai ter um bom jogo no Mané Garrincha, né? Assim como foi esse jogo. Se o Palmeiras mantiver a pegada, o jogo ofensivo, o meio-campo equilibrado como foi contra o Flamengo, eu penso que certamente vai conseguir um bom resultado. Até porque ele pode contar também com o atacante Luiz Adriano, que estava fora, ele contraiu Covid e estava afastado. E o Luiz Adriano, que deu uma mancada muito grande, né, foi até multado pela diretoria do Palmeiras por conta de ter saído, né, do confinamento, da quarentena. Durante esse período ele tinha que ficar em casa e ele acabou saindo, foi levar um familiar a um supermercado próximo, inclusive do Allianz Parque, onde acabou até se envolvendo num acidente de trânsito, né? Ele prestou socorro e tudo mais, e aí a gente não está julgando a questão aí do acidente, porque acidente pode acontecer com qualquer um. O que não poderia acontecer era uma pessoa que está constatado que está com Covid. Ele deveria ficar em casa e não dar carona para quem quer que seja, mesmo que seja um parente próximo, enfim, a mãe. Não é o caso, né? Vamos ficar em casa, vamos manter a sanidade, vamos manter o bom senso, né? É uma coisa importante se fazer. Muito bem, dito isso, o Luiz Adriano muito provavelmente vai poder jogar, o Abel Ferreira vai contar com ele provavelmente, e aí o Palmeiras segue para mais uma disputa e para esse ano que certamente vai ser um ano de muita competição e certamente em algumas competições o Palmeiras muito provavelmente vai chegar até o final. Muito bem. Lembramos que
Agora na Fórmula 1, né, nós teremos aí a próxima etapa, o GP de Emília-Romagna, né, que é no Autódromo Enzo Dino Ferrari, que vai ser no dia 18/4 às 10 horas, né? 18/4, a Fórmula 1 vai ter aí mais uma brilhante apresentação, agora com Casa Nova, né? Vamos todos acompanhar pela Band, e narração espetacular, né? Que nós temos aí do Sérgio Maurício e toda a sua equipe. Desejo sorte para eles, sorte para todos nós. Vacina já, estamos felizes porque uma parte dos professores já começaram a ser vacinados e a gente espera que todos os professores sejam contemplados com isso, todos os alunos também sejam contemplados com isso, enfim, toda a população seja contemplada com vacina. Vacina já, ok? Um grande abraço para todos vocês. Até mais. Tchau.